Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Idelbrando, professor de Escola Bíblica Dominical e Teologia da Bíblia, graças a Deus, atuando neste segmento há mais de 10 anos. Estamos aí com os nossos vídeos da jornada exegética do livro de Gênesis. Já tivemos aí o primeiro vídeo e agora estamos aqui para iniciar o segundo vídeo. Lembrando que estará na descrição aí o link dos 3 vídeos aí para você fazer o estudo na ordem. Então vamos ao nosso segundo vídeo aqui da nossa jornada de exegese do livro de Gênesis. Nos tempos de Roma, eles tiveram que falar o grego, mas aí os massoretas, eles criaram os sinais massoréticos, que são os sinais vocálicos, para que quem lesse ali e também para a língua não ficar perdida, né? Para que ninguém esquecesse da língua. E as gerações futuras saberem aonde é que iria pronunciar as vogais. Mas os primeiros textos que foram encontrados da Bíblia, os textos mais antigos da Bíblia, não tinham sinais massoréticos. Então, a letra Bet, que é essa letra aqui, sem o sinal massorético, passa a ser a letra V. Se colocar uma bolinha aqui dentro, é a letra B. Então, ficaria Abel com a bolinha aqui dentro. Sem a bolinha é Avel. Esse H aqui é um H mudo. Aqui pronuncia-se somente a letra A. Esse H aqui é por causa do som gutural que eles têm, né, na sua garganta, como nós falamos na aula passada, que eles conseguem fazer um som gutural. Então, a genética deles, o DNA deles, a língua já é nativa deles, então eles não pronunciam Avel, eles pronunciam Havel, né? Ter essa coisa gutural. Então, no original mesmo do hebraico, o nome a pronúncia não é Abel, a pronúncia é Havel, não é com a pronúncia da letra B, é com a pronúncia da letra V. Até aí, está dando para entender. A palavra Havel significa breve ou vapor. O próprio significado aqui do nome de Abel já nos dá aqui um conceito relacionado ao curto tempo de vida que Abel ele passou em vida, né? Com sua família, com seus pais, com seus irmãos. Versículo 3, 4 e 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, de sobremaneira Caim, e descaiu-lhe um semblante. Vamos ver aqui. A palavra minerá, que significa oferta ou presente. Num significado antigo, quando se levava uma oferta, esse gesto aqui, nessa altura aqui que eles estão, se fala a palavra olam, que quer dizer elevar, mas aqui o sentido da oferta é um presente. Daqui a pouquinho nós vamos começar a desenvolver essas questões exegéticas aqui. Minerá, oferta ou presente. A palavra vaisha, em hebraico, significa prestar a atenção. Quem prestou atenção? Deus. E no que foi que Deus prestou atenção? Deus prestou atenção na intenção dos ofertantes. Então, Deus prestava atenção na oferta de Abel e também na oferta de Caim. Mas a maior intensidade aonde Deus prestou atenção foi justamente na oferta de Caim. Porque o texto ele vem dizer para nós que Deus ele atentava é ficar atento para a oferta de Abel e também para Abel. Deus se atentava para Abel e se atentava também para a sua oferta. Então, a gente percebe que essa questão de oferta, isso é algo muito espiritual. Então, isso aí traz para nós o entendimento que na hora de se ofertar algo para Deus, a nossa natureza, o nosso interior, nosso pensamento tem que ter pureza. Quando falamos em sinceridade, não é só de algo sério, não.
a questão da purificação, a questão da santificação, isso é muito importante na vida daquela pessoa que acredita em Deus, que invoca a Deus, que anda com Deus, e hoje para nós cristãos, que aqui na nossa geração, quem adora a Deus aqui na nossa geração é cristão, chamado de crente ou cristão. Né? Aqui no caso aqui da Bíblia, judeus, hebreus, mas no caso da nossa geração aqui, o cristão, religiosamente falando. Então, isso é algo muito importante, porque os olhos de Deus conseguem captar todas as coisas. Deus, ele sabe fazer separação entre uma coisa e outra. E Deus, ele atentava para Abel e atentava também para a oferta de Abel. Não uma questão de valor, mas na qualidade, tanto do caráter de Abel, como na qualidade do que ele trazia. Porque Caim, ele pegava a oferta e trazia. O relato é que ele pegava uma oferta e trazia. Vamos ler aqui de novo. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Ele trouxe uma oferta, ele escolheu uma oferta e levou. Mas Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Agora tem um mistério aqui, ó, nessa tradução. Deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Como é que a gente sabe que Deus se agradou de Abel e Deus não se agradou de Caim? Como é que a gente sabe que Deus se agradou da oferta de Abel e Deus não se agradou da oferta de Caim? Então vamos dar um exemplo aqui para você. A Bíblia não relata como era o cenário onde Deus ele recebia aquelas ofertas. Nós sabemos porque o texto está dizendo assim, ó, Deus ele recebia a oferta de Abel, mas não recebia a oferta de Caim. Não sabemos como. Então, coloquei aqui na ilustração um exemplo só para nós ter uma ideia. Aqui nessa ilustração aqui embaixo tem uma fumaça que está subindo e tem uma fumaça que está descendo. Então, vamos dizer que na hora que a oferta estava sendo queimada ali, eles dois vinham, traziam a oferta e queimava a oferta ali. Vamos dizer que no momento que a fumaça do fogo era manifesta ali, a oferta de Abel, a fumaça subia, mas a fumaça de Caim voltava para baixo. E eles tinham esse discernimento, porque o texto revela que Caim ficou irado a ponto de desfalecer o seu semblante. E como é que a gente sabe que havia uma percepção nas coisas de Abel? Porque aqui fala assim, aconteceu no fim de uns tempos. No fim de uns tempos. Esse episódio aqui aconteceu no fim de uns tempos, mas já vinha de longo tempo Abel ofertando, né? Caim também ofertando. Só que tem umas coisas que não fica claro assim nas escrituras, é que quando Abel ele ofertava, ele pegava a ovelha que era primogênita. Se ele era pastor de ovelha, é lógico que ele ofertava ovelha. Ele pegava a ovelha que era primogênita. Nós sabemos que um primogênito, vamos dar um exemplo aqui, um pai ou uma mãe tem 5 filhos, não é isso? O primogênito é o mais velho. Depois do pai, quem dava a sustentabilidade familiar era o mais velho, que era o que atingia primeiro a idade adulta. Então, era o que tinha a incumbência da sustentabilidade familiar. Então, vamos fazer uma comparação assim. Abel tinha o seu rebanho, as suas ovelhas, mas ele pegava a ovelha mais velha, a ovelha adulta, ou macho ou fêmea, a ovelha que era responsável pela reprodução. Se fosse um macho, era um macho reprodutor. Se fosse a fêmea, era a fêmea reprodutora. A lógica era o rebanho de Abel diminuir com a proporção onde ele pegava essa ovelha primogênita e ofertava ali para o Eterno. Só que acontecia uma inversão ali. Ao invés de diminuir, aumentava. E isso era perceptível para o seu irmão Caim. Só que conseguimos entender pelas escrituras que aquela oferta que Abel ele dava, ele não dava com a finalidade de ele ofertar e o rebanho dele crescer. Mas supostamente aconteceu alguma coisa no coração de Caim, algo dentro dele que fez com que o Senhor ele não aceitasse
nem a sua oferta e nem atentava para ele, porque quando o texto diz para nós que Deus ele olhava tanto para Abel como para a oferta, para Caim não, então ele não olhava nem para Caim e também não olhava para a sua oferta, porque tinha algo dentro de Caim que causava um distanciamento de Deus. Então Abel, pelo que ele tinha dentro de si, ele conseguia se aproximar de Deus, de forma que Caim, ele não conseguia se aproximar de Deus. Vamos ver o versículo 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? A pergunta que Deus fez: por que andas irado? Então isso prova, né, que já havia uma jornada ali, né, bastante tempo ali, a liturgia de levar a oferta para o Senhor, para invocar o Senhor, para cultuar, para adorar. Havia já uma jornada de tempo eles fazendo isso. E não foi um dia só que ele ficou irado, ele ficou muitos dias irado. A pergunta que Deus faz: por que andas irado? A pergunta não foi: por que você está irado? Por que anda? Anda significa que já tem um bom tempo ali com aquele sentimento. Então, esse tipo de sentimento impedia, como o Senhor fala lá pelo livro do profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, o Senhor diz assim que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa operar, os seus ouvidos também não estão fechados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o Senhor falou assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Tem outras traduções que falam de outra forma. Então, o que é que acontece? Havia algo dentro de Caim que fazia uma separação, uma barreira entre ele e Deus. Dentro de Abel já não tinha isso, no coração de Abel. Coração e dentro é a mesma interior. Havia dentro de Abel, havia uma santificação, havia pureza, né? Havia uma purificação que dentro de Caim não tinha. A insatisfação de Caim era visível até na face, como o Senhor falou, porque descai-lhe um semblante. Descair o semblante significa um nível de insatisfação. Era muito grande de Caim, né? Aí essa palavra aqui, ó, se procederes bem, a palavra hebraica para esta palavra aqui, a partir da tradução mais original, é a palavra tetiv. Tetiv significa beneficiar, que aqui foi colocado aqui como fazeres o bem ou procederes o bem, mas é beneficiar, ou seja, Abel ele ia lá e dava uma oferta para beneficiar Deus. Ele não iria ofertar para ter o benefício. Ele dava a sua oferta para beneficiar. No caso de Caim, poderia estar sendo ao contrário. Ele está dando a oferta para ser beneficiado. Sem contar que ele ia entregar a oferta o que? Irado. Lembra que o nosso Cristo ele disse assim: quando você for dar a tua oferta, antes de dar a tua oferta, vê se o teu irmão ele tem alguma coisa contra ti, né? Vai lá, conversa com ele, reconcilia com ele, fica em paz com ele, depois vai e coloca a tua oferta. Era o que Caim não fazia. Ele estava insatisfeito, e insatisfeito mesmo, ele ia lá, pegava a oferta e dava. E aqui na ilustração, o que é que Deus fazia? Devolvia tudo de novo. Então, não havia a aceitação de Deus, não havia a manifestação de bênção de Deus ali. Não esqueça de se inscrever e compartilhar os nossos vídeos. Vamos agora para o nosso terceiro vídeo aqui da nossa jornada de exegese do livro de Gênesis.